Amém. Abra a tua Bíblia, lá em 1 Pedro, a partir do versículo 6. 1 Pedro, a partir do versículo 6. 1 Pedro, a partir do versículo 6, a pastora me falou que agora sobre a campanha dupla honra. Glória! Dupla honra. Antes de eu começar a ler, eu estava sentado aqui, Aleluia! e o Senhor falou também com o pastor, que 1 Pedro, a partir do 1 Pedro 5, a partir do versículo 6, e o pastor estava falando ali, que vai ter dias que não haverá milagre. Terá dias que o milagre não vai acontecer. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6,10 sobre os dias maus. Ninguém está livre dos dias maus. Os dias maus eles vêm, vão embora, depois vêm de novo. A vida nossa é assim. E o que acontece? Quando ele falou isso, e ali o Senhor falava comigo, vai ter dia que não vai ter milagre, vai ter dia que de repente não vai ter o alimento, vai ter dia que de repente não vai ter um recurso financeiro, mas você não tem que ficar preocupado com isso, nem eu tenho que ficar preocupado com isso, porque a nossa vida está na mão do Criador, naquele que é dono de todo ouro e toda prata, aquele que manda em tudo, porque a palavra diz que há um príncipe nesse mundo que jaz no maligno, há um príncipe, mas esse príncipe só vai até onde Deus permite. Amém? Amém. Você pode ficar sentado, em reverência. E uma coisa eu digo para você, ainda que exista um príncipe nesse mundo, mas a minha vida e a tua vida está no controle da mão de Deus. Aleluia. Não está no controle da mão do príncipe desse mundo, na mão do anticristo, do espírito do anticristo, na mão de Satanás. Amém? Amém. E aqui a palavra diz, sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Obrigado. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Meu Deus. Já foi falado isso aqui hoje através da pastora Janete. Resistir e permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de teres sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará e concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A Ele, portanto, seja o pleno domínio para todo o sempre. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te peço nesse momento, Espírito Santo de Deus, usa-me para falar aquilo que o Senhor quer para falar para nós nesta noite. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada, sou apenas vaso de barro nas tuas mãos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, se tu não me usar, nada vai acontecer. A igreja não vai receber, não vai ser edificada. Mas se o Senhor me usar, eu creio que nós vamos sair daqui hoje com o coração queimando, ardendo. Nós vamos sair daqui hoje abençoado, renovado, fortalecido pelo teu poder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Glória. Como eu estava dizendo, amados, e a palavra, eu estava em casa, a pastora, ela me ligou e fez o convite para ministrar a palavra, e eu assim, eu falei, Senhor, eu não pensei duas vezes, né? Porque é sempre, como eu falo, rica e preciosa oportunidade, você está levando a palavra, você está pregando o Evangelho, a palavra de Deus, porque ainda mais numa igreja onde a seriedade, numa igreja onde a liderança, ela tem compromisso com Deus, entendeu? Ela tem integridade com Deus, porque eu não estou aqui falando mal de igreja, mas o Senhor Jesus, que é o maior pregador de todos, porque não existe pregador grande e pregador pequeno, existe um único pregador grande, que é o Senhor Jesus, um único grande, que é Ele que faz obedecer a sepultura, e Ele faz também subir. Aleluia. Então nós todos
Independente de títulos eclesiásticos, independente da função, nós somos iguais diante de Deus. Glória. Nós somos todos servos, temos que sujeitar-nos ao nosso Deus. Glória. Amém. Então ali eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? O Senhor veio colocando essa palavra no meu coração, eu fui no banheiro orar quando eu cheguei, e o Senhor confirmou, inclusive quando a pastora estava falando aqui. E Deus, para nós vivermos, queridos, dupla honra de Deus, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que nós vivemos dupla honra. Porque existe a dupla honra, mas existe antes da dupla honra a honra. Vou te explicar. Davi, ele era abandonado, ficava lá esquecido por causa das malhadas lá. O pai esquecia. Os irmãos de Davi, humanamente falando, eram os mais cotados para ser rei. Tinha bom porte, aparência. Davi não, era pequeno, novinho. Mas Deus, Ele não olha a aparência, Deus olha o coração. E Deus, Ele não exalta soberbo, orgulhoso. Pelo contrário, Deus resiste. É isso que a palavra diz. Mas Deus, Ele exalta os humildes. Aleluia. E quando Deus fala de humildes, não é só humilde, é humilde porque ele é pobre, não. É independente de classe social. É humilde, pequenino, que a palavra até diz que Deus revela os seus segredos, os seus mistérios aos humildes, aos pequeninos. É o que é humilde de coração. Glória a Deus. Sabe por quê? Aleluia. Porque Jesus falou o quê? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Glória. Amém? Amém. Amém. E se nós seguimos o Senhor Jesus Cristo, nós temos que ser arrogantes, soberbos? Não. Nós temos que ser o quê? Humildes de coração. Glória. Porque as pessoas lá fora, elas têm que olharem, pastora, para nós e pelo menos, no pior das hipóteses, lembrar de Jesus. Glória. Como que a pessoa vai olhar para um crente e lembrar de Satanás? O crente, pelas maldades, pelas coisas, pragas que ele faz, palavras de maldição que ele abre a boca para falar. Cristão de verdade que tem Jesus, ele declara a palavra de bênção. Porque lá em Lucas 6,28 fala que até aqueles que nos maldizem, nós temos que abrir a boca para abençoar eles. Aleluia. Amém? Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Então as pessoas têm que olhar para nós, para as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar e lembrar de Jesus. Glória. É uma responsabilidade muito grande quando você fala para as pessoas que você é um cristão. Cristão significa mini Cristo. Mini Cristo, ou seja, você e eu, nós somos o mini Cristo. Nós somos representantes do reino. Nós representamos Jesus aonde nós estamos. Aleluia. É na sua casa, é na faculdade, Glória. é no trabalho, é na rua, aonde nós estivermos, nós representamos Jesus Cristo. Glória a Deus. E se você não caiu a ficha ainda, caia hoje. Você representa Jesus. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Cuidado com aquilo que você faz. Porque eu estou falando, irmãos, não estou aqui como juiz, estou falando para mim também. Alexandre, cuidado com o que você fala. Cuidado, Alexandre, com aquilo que você faz. Quando ninguém está perto, é só você e Deus. Mas não é só nós e Deus, não. Porque a palavra fala também de testemunhas. E testemunhas invisíveis. Aonde nós estamos, o anjo do Senhor está ao nosso redor. Mas ao derredor está quem? Satanás. O inimigo está ao derredor. E ele está assim, ó, os dois olhos em mim e em você. Vendo as suas atitudes, vendo as minhas atitudes, para encontrar uma brechinha, entrar e sabe fazer o quê? Trazer roubo, morte, destruição. E basta uma pequena concessão, uma pequena brechinha na minha vida e na tua vida, ele entra e faz um estrago enorme. Meu Deus. O diabo não precisa de uma brecha grande. Às vezes nós pensamos, mas eu não adultero, mas eu não faço isso. Ei, você às vezes não xinga palavrão, às vezes nós não adulteramos, às vezes nós não praguejamos o irmão e tal, mas às vezes nós guardamos sentimentos ruins no coração. Meu Deus. Às vezes nós não liberamos perdão para o irmão. Às vezes nós
Meu Deus. Deus nos chamou para promover a paz. Aleluia. E quem foi chamado para promover a paz, ele não quer saber quem está com razão ou quem está errado. Se ele mesmo com razão, ele chega, olha, pastora, não importa quem errou, eu só quero te falar uma coisa, me perdoa, por favor. Eu te amo em Cristo, posso te abraçar? Amém? Glória. Glória a Glória. Deus. Glória. Isso que Deus pede de cada um. Aleluia. E quando eu e você agimos assim, querendo o inferno ou não, a dupla honra vem sobre a nossa Eita, vida. Glória a Deus. Porque Deus tem prazer em abençoar e honrar os humildes. Porque para o mundo, você com razão e pedir perdão a uma pessoa é humilhação. Mas a palavra diz que aquele que se humilhar por Deus será exaltado. Eita, glória. Mas aquele que se auto-exaltar, no sair do salto, meu irmão, esse vai ser humilhado. Esse Deus resiste. E esse Satanás gosta. Porque orgulho, arrogância, essas coisas pertencem a ele. É ele que tenta trazer para o coração do homem. Mas o Senhor Jesus não. Vem. O Senhor Jesus é amor. Glória. E eu vou falar uma coisa para você. Em qual parte da Bíblia diz? Em qual parte da Bíblia diz? Tem alguma declaração, versículo falando que Deus fala que nos ama? Eu amo vocês. Se você procurar, não vai achar. Porque amor não é palavras. Mas se você for lá, em João 3,16, você vai ver lá o que é amor. Que Deus deu o seu único filho para que morresse no lugar do pastor, no lugar da pastora, no meu lugar, no seu lugar. Ou seja, não teve palavra, teve atitude. Aleluia. Amor é atitude. É você saber que você tem que amar aquela pessoa, tem que tratá-la bem, tem que perdoar, tem que pedir perdão, tem que ajudar. Porque você sabia que a palavra diz, se você sabe que tem que fazer o bem e você não faz, você está pecando. Você está pecando. E quantas das vezes muitos de nós nos pegamos fazendo isso? Por isso que a pastora falou aqui, você tem que colar com pessoas que são de Bíblia. Como que você vai obedecer algo que você não conhece? Como que você vai buscar promessa de Deus para a sua vida que você não conhece? Meu Deus. Está tudo aqui, ó. As promessas de Deus para a minha vida e para a tua vida estão tudo aqui. Os ensinamentos, o que nós podemos ou não devemos fazer como cristãos, está tudo aqui. Então o segredo é Bíblia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A palavra diz que pela palavra que nós somos libertos, somos limpos. Glória. Porque você começa a ler a palavra e a palavra começa o quê? Ela começa a te confrontar. Ela fala por si própria e ela começa a nos confrontar, ela começa a tocar naquilo que é a nossa ferida. Glória. Às vezes a pastora prega, a pastora fala aqui, e às vezes nós ficamos, a pastora ela está falando isso porque ela sabe, não, é o próprio Deus falando aquela palavra. Glória. Porque se você chegar em casa e pegar a palavra, Deus fala comigo. Deus vai falar a mesma coisa que o pastor falou. E aí, vai confrontar Deus? Não tem como, né? Confrontar o Criador. Amém. Amém? Amém. Continuando na palavra, no versículo 6 diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Aprenda uma coisa: o tempo de exaltação não é eu e nem você que determina, é o Senhor. Aleluia. O nosso tempo de exaltação vem de Deus. Amém. Não tente apressar a exaltação de Deus na sua vida. Meu Deus. Deixa Ele exaltar na hora certa. Deixa Deus exaltar no momento certo. Porque quando Deus resolve exaltar alguém, meu amado, é muito melhor do que o homem exaltar. Meu Deus. Porque Deus, quando resolve exaltar, Ele exalta de verdade. Olha o que Deus fez com Davi, tirou lá da malhada e colocou como rei de Israel. Aleluia. Olha como Ele fez com o neto de Saul, que estava lá esquecido, em Lodebar, comer na mesa do rei. Aleluia. Oh, glória a Deus! É assim que Deus faz, e é isso que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Mas nós temos que crer e nós temos que obedecer. Amém, Jesus.
quando você pratica isso aqui, humilhai-vos a poderosa mão de Deus, é como se você estivesse falando para Deus: Deus, não é na minha força humana, Senhor, não é do meu jeito, não é da minha maneira, não é do meu jeito de pensar, de falar, não sou eu, é o Senhor. Glória. É o Senhor que vai me exaltar, é o Senhor do seu jeito, na sua multiforme sabedoria, que vai agir na minha vida. E eu estou aqui pronto, meu Deus, eu estou aqui, ó, prontinho. Usa-me como o Senhor quer, me envia para onde o Senhor quer. O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu caminhe? É desse jeito que Deus quer. Glória a Deus Deus. quer filhos obedientes. Aleluia. Amém? Amém. No versículo 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, até falei isso ontem lá, né? A ansiedade, ela é algo demoníaco, se você não sabe. Jesus em Mateus falou que não fiqueis ansiosos. Coisa boa. E quantos crentes hoje na igreja vivem debaixo de ansiedade, porque a ansiedade, amados, quem tem ansiedade não tem paz de espírito. Quem tem ansiedade tem que tomar remédio para dormir. Quem tem ansiedade vive desesperado, fica sem direção, não sabe o que fazer. Quem tem ansiedade não confia em Deus, porque confiar em Deus está ligado a descansar nele, ficar na dispensação dele. É fácil? Não, mas também não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque eu e você, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita para isso. O Espírito Santo de Deus nos capacita. Teve momentos, por isso que eu falei aqui também sobre o processo. O processo é muito importante na vida do crente. É no processo que nós somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. É no processo que nós amadurecemos espiritualmente. Aleluia. É no processo que nós crescemos em intimidade com Deus. Glória. Então não fuja do processo. Aceite o processo, porque o processo é uma grande bênção. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós estamos falando sobre isso ontem na minha casa, sobre a ansiedade. Eu estava numa fase e eu comecei a ficar ansioso, preocupado com conta, com isso, com aquilo, meu Deus, como é que vai ser? A mão ficava tremendo, começava a sentir dor no peito, dor no braço, repetia no peito, ia dormir, a cabeça trabalhando, não conseguia dormir. Que coisa é essa? Meu irmão, isso não é de Deus. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Glória a Deus. Para pensar, você tem o Espírito Santo em você. O Deus todo criou, o Deus que tudo criou e a tudo deu forma. Glória. O Deus Criador, Ele é comigo, Ele é contigo. Deus é conosco. Tudo está no controle das mãos dele. Amém, Jesus. Nada saiu do controle das mãos dele. Então, por que nós vamos ficar ansiosos? Não tem porquê. Você pode até ficar preocupado, mas ansioso não. Porque a ansiedade, ela quando entra, ela tira a nossa fé. Sabe por quê? Porque quando nós ficamos ansiosos, nós esquecemos de tudo que Deus já fez na nossa vida. É verdade. E nós começamos a achar que dessa vez Ele não vai fazer. Meu Deus. Mas isso não é fé, isso é ansiedade. Porque a fé é o quê? Como já foi falado aqui também hoje. É você mesmo sem você enxergar. Mas você crê que Deus está agindo ao teu favor. Amém. Isso é fé. Amém? Amém. No versículo 8 diz assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor. O inimigo anda ao redor como leão, como rugindo ao derredor e procurando a quem devorar. Foi falado sobre isso aqui hoje. Aqui no outro versículo diz que Deus tem cuidado de mim e cuidado de você. Satanás anda ao nosso derredor. Agora eu te pergunto, foi falado aqui hoje sobre santidade, sobre ter vida com Deus. Como que nós vamos buscar de Deus uma dupla honra se a nossa vida está bagunçada espiritualmente? Como que nós vamos buscar de Deus dupla honra se nós não estamos servindo a Deus conforme Deus quer que nós servimos? Como que nós vamos viver dupla honra em nossa vida
com aquilo que nós pregamos, Meu Deus. com aquilo que nós exigimos dos outros, porque às vezes nós somos muito bons para cobrar das pessoas, cobrar do irmão, cobrar da pastora, que a pastora tinha que agir assim, mas, ei, quando eu e você olhamos para dentro de nós, antes de olhar para o nosso irmão, a gente não consegue depois falar dele, porque a gente olha para a gente e vê que a gente precisa melhorar muita coisa ainda. Abaixei, e a palavra diz que o diabo, ele está ao redor. Nós não temos o direito de ficarmos dispersos, amado. A igreja, ela entrou na fase final. Nós entramos na reta final. É os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. Glória a Deus. O Senhor está voltando. E muitos hoje estão sendo sem perceber, estão esfriando, não estão saindo da igreja não, estão esfriando e ficando desviados dentro da igreja. Muitos estão assim, e isso é interessante para Satanás. Uma igreja totalmente dominada pela apostasia. É interessante para eles, para Satanás. Porque quando uma igreja é dominada pela apostasia, o Espírito Santo não pode agir, não tem presença de Deus. Mas quando uma igreja, ela é cheia do Espírito, ela é cheia da presença, glória a Deus. Falando aqui pelo pastor, são pessoas que buscam a Deus em oração, vai na madrugada para oração, sobe monte, tem os dias de culto não falta, vem para os cultos na igreja, porque o monte não substitui a igreja, você tem que fazer parte de uma igreja. O monte é o complemento da igreja. E você faz jejum e você ora. Ah, meu amado, a presença de Deus começa a manifestar na sua vida. Porque não basta só nós termos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos que deixar Ele agir através de nós. E muitas das vezes nós sufocamos o Espírito Santo dentro de nós, como se Ele não estivesse aqui. Nós não damos ouvido, não ouvimos a voz do Espírito. Às vezes o Espírito Santo está gritando em nós, dentro de nós, e nós não estamos ouvindo, com os ouvidos fechados para Ele, e ouvindo coisas que vêm do inimigo para nossas vidas. Sabe por quê? Eu costumo até fazer uma oração, na minha oração eu oro: Senhor, me perdoa pelos meus pecados através da audição. Porque muitas das vezes nós fechamos os ouvidos para aquilo que é a voz de Deus. Por quê? Porque aquilo que é a voz de Deus às vezes não agrada o nosso eu. E abrimos os ouvidos para aquilo que é a voz do inimigo. Por quê? Porque às vezes a voz do inimigo agrada a nossa alma, não o espírito. A alma agrada, massageia o nosso ego. E aí nós invertemos as coisas. Mas eu creio que a partir de hoje, se tinha alguém aqui assim, não vai estar mais. Em nome de Jesus. Eu faço essa oração todos os dias. Porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos, não vigiarmos, a cair nesse erro. Verdade. Amém? Amém. Glória a Deus. No versículo 10 diz assim, amados. Versículo 9. Resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tens em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Às vezes nós estamos passando por sofrimento, por batalhas, por tribulações, por problemas, seja na família, seja no trabalho, às vezes é um problema de saúde, às vezes é financeiro, às vezes é ministério. Mas a palavra que diz para mim e você nesta noite, que existem muitos outros irmãos nossos na fé, que estão atravessando os mesmos problemas que nós, as mesmas aflições. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Isso é uma promessa. Ei, você vai me seguir, você vai ter aflição. A aflição, ela faz parte da vida do crente. Não escolha o evangelho da porta larga, onde você acha que vai ser tudo maravilha, relax, as coisas não tem nada a ver, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Escolha o evangelho da porta estreita, apertadinho. Mas é apertadinho que nós vamos chegar naquele espação lá em Nova Jerusalém. Glória a Deus. A porta que leva para Nova Jerusalém, ela é apertadinha. Amém?
Amém. Glória a Deus. Glória. É apertadinha, mas vai valer a pena. Amém, Jesus. Vai valer a pena. Amém, Jesus. Então, amados, quando você pensar que o sofrimento que você passa, você não vai aguentar, eu não vou aguentar, eu não estou entendendo porque eu entreguei minha vida a Jesus e agora eu estou passando por isso, tem alguma coisa de errado, ei, você está no caminho certo. Glória. Porque o Senhor falou que nós iríamos passar por isso. Se você quer viver o verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno, seja bem-vindo, porque você vai passar por aflições. Sabe por quê? Porque você vai estar contrariando o mundo. Glória a Deus. Você vai estar contrariando Satanás. Verdade. A primeira coisa que vai acontecer com você é o inferno se levantar contra você. Só que a gente sabe de uma coisa: o inferno se levanta para cair. Não Glória. é você que vai divulgar. Aleluia. Oh! É o Senhor Jesus na tua frente que vai levantar a grama e jogar por terra. Ai, glória. Porque a palavra diz que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Aleluia. E Glória. muitas das vezes a igreja de Cristo não toma posse dessa palavra. Por quê? Porque a vida da igreja de Cristo não condiz com aquilo que é a palavra. Meu Deus. Aí o inferno prevalece contra. Quando eu pesquisei sobre essa passagem, eu pesquisei o sinônimo disso de não prevalecer, ou seja, tem também o significado de não resistir. Mas espera aí, se o inferno não vai resistir à igreja, a porta não vai resistir à igreja, então a posição da igreja não é na defensiva. A posição da igreja é o quê? Na ofensiva, atacando, indo em frente. Abraço. Eu vou ter que dar um exemplo dela de novo. Abraço. É indo para a rua, é evangelizando, é ganhando alma, é falando Jesus aqui, é falando Jesus ali. Você está indo contra o inferno e as portas do inferno têm que cair por terra. Ah, aquela vida está oprimida ali, eu vou lá para Jesus para ela. É a porta do inferno que está sobre aquela vida ali, vai cair por terra, não vai Nome de resistir. Jesus. É o nome de Jesus. Vou. É desse jeito. A igreja de Cristo tem que estar na ofensiva, não na defensiva. Se está na defensiva, tem alguma coisa de errado. Mude a visão. A visão da igreja de Cristo é marchando, é para frente, é indo de contra o inferno. Glória. Porque nós fomos chamados para isso. Amém, Senhor. E nós não temos que ter medo do inferno. A Bíblia fala que nós não devemos subestimar o nosso inimigo. Isso. Mas temer e tremer só o Senhor. Oh, aleluia. O Deus Criador e Eterno. Santo. Em nome do Senhor Jesus, Glória. que já venceu o inferno na cruz do Calvário, derramando glória. o sangue dele naquela Deus. cruz. Por mim e por você. Glória. Aí Satanás vem com uma acusação. Ah, mas você hoje errou. Você hoje teve esse distância. Aí sabe o que você vai falar para Satanás? Olha só, eu posso ter errado porque eu sou ser humano. Mas a palavra de Deus lá em 1 João 2, versículo 1 diz assim: filhinhos, vos digo isso para que não pequeis. Mas se caso pecar, lembre-se, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, Eita. diante de Deus. Glória a Deus. E cai por terra ali, se arrependa. Se arrependa, peça perdão e continue a Glória. caminhada. Não retroceda. Amém, Jesus. Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naquele que recua. Meu Deus. Deus não tem prazer naqueles que são medrosos. O Espírito que Deus colocou em você e colocou em mim Glória. não é o espírito de medo, de covardia, mas de ousadia. Glória. Nós somos valentes do Senhor. Por isso aquele hino da harpa diz: ser valente. Amém, Jesus. Ser valente. Aleluia. E pode ir, irmão, pode ir, irmão. Porque Deus é contigo. Glória. A vitória está garantida. A vitória é certa. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E sabendo que muitos estão passando pelo mesmo sofrimento que nós. Amém, Senhor. Não é só a gente não, amados. No mundo inteiro, nos 4 cantos desse planeta, tem pessoas que passam por sofrimento hoje até pior do que o nosso. Olhem para aqueles missionários que estão lá, ó, naquele do Oriente Médio, na Índia, na Nigéria, na China, que é proibido pregar o Evangelho, na Rússia. O que eu e você passamos hoje, aqui no Brasil, não é nada comparado com o que eles passam lá. Comparado com o que eles passam, não é nada. O sofrimento deles é muito pior. É muito pior. Mas eu vou falar uma coisa para você: o galardão deles lá em cima também vai ser enorme, vai ser lindo. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Como foi falado aqui através do diácono, Tony leu lá em Colossenses.
Nossos pensamentos têm que estar nas coisas do alto. Não fique focando no teu coração, na tua visão, nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo são só presentes que Deus nos dá por nós obedecermos a Ele. Deuteronômio 28. O nosso coração tem que estar focado na eternidade. Amém, Senhor. O nosso coração, nós temos que ter sede, mas é sede de justiça. Glória. É sede de Deus. É sede da presença de Deus. É sede de ser cheio de Deus. Aleluia. Essa tem que ser a nossa sede. Eu tenho ouvido pregações dizer que pregações que estão fazendo com que as pessoas, olha, não se contente com esse emprego que você tem, porque Deus tem um emprego melhor. Não se contente com esse carro que você está. Deus tem um Mitsubishi importado. Não se contente. Ei, para tudo. Não acumulei tesouro nessa terra, onde a graça roda, mas acumulei no céu. Amém, Senhor. Não é isso que Jesus fala? Verdade. Jesus tinha a preocupação de desprender o nosso coração das coisas desse mundo e prender no céu. Aleluia. Mas hoje tem muitos ensinando ao contrário. Mas eu digo para você hoje da parte de Deus, não dessa forma que falam, mas eu falo, não se contente com aquilo que é o nível espiritual que você está hoje. Não se contente com esse nível. Busque mais, cada vez mais. Nunca fique satisfeito. Ah, estou bem agora. Esse nível? Não. Deus quer te levar em águas mais profundas ainda. Glória. Deus quer te levar num nível maior ainda de intimidade com Ele. Glória. Queira mais de Deus. Não se contente com aquilo que você tem de Deus hoje. Queira mais ainda de Deus. Glória. Mas para você e eu ganharmos, recebermos mais de Deus na nossa vida, nós temos que dar mais de nós para Ele. Glória. Ou seja, Senhor, toma mais de mim e me dê mais de Ti. Aleluia. Não é isso, Lobo? Fala mais de Ti. Alabaçu. Mais da Tua presença na minha vida. Glória. Mais da Tua santidade. Amém, Senhor. Mais da Tua pureza. Glória. Mais de autoridade. Amém, Mais de Senhor. unção. Mais do Teu amor em mim. Aleluia, Deus. É isso que Deus quer. Eu estou passando hoje aqui para a igreja, né? O que Deus está vindo para passar aqui para vocês, é para a minha vida também, é para poder receber a dupla honra. Meu Deus. Preparado, Senhor. São caminhos, são ensinamentos que Deus está nos dando hoje para que nós venhamos a viver a dupla honra dele. José teve que passar por aquele processo para viver a dupla honra depois. Meu Deus. Davi teve que passar pelo processo para viver a dupla honra. Meu Deus do céu. Você está Aleluia. entendendo o que Deus está falando contigo nesta noite? Pai. Existe um processo até viver a dupla honra. Como eu falei de Davi teve a honra e a dupla honra. Sabe quando foi a honra? Foi quando o profeta Samuel veio e ungiu ele diante dos irmãos do pai dele. Ali ele foi honrado por Deus. E sabe quando veio a dupla honra? A dupla honra veio quando ele assumiu o trono que ele foi. Glória a Deus. Deus tem honra e dupla honra. E a campanha de dupla honra, Amém, Senhor. a campanha é de dupla honra. Sabe por quê? Porque Deus já tem honrado a sua vida. Glória. Obrigado, Jesus. Deus já tem honrado a sua vida. Deus já tem honrado a sua vida. Então se prepara. Se você fizer o que Deus te pede nesta noite, se você começar a caminhar desta forma, a dupla honra ela vai vir sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória. No versículo 10 diz: ora, o Deus de toda graça que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de terem sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ou seja, o Senhor, o Deus de toda graça, que me convocou, que te convocou, Ele que nos convocou, Ele que nos chamou, porque a palavra diz que não foi nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus que escolheu a nós. Glória. Por isso a honra e a glória será sempre dele. Aleluia. Esse Deus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, Deus trata o período de tempo de sofrimento nosso, Ele chama de período curto. Aquilo que para mim e para você pode estar sendo longo. Ah, meu Deus, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho ido para o monte, eu tenho feito
Iraca. Que Deus, que para você e para mim, parece estar demorando, é um longo tempo, para Deus é curto. Para Deus é curto. E Deus fala que, depois de passar por esse período curto de tempo de sofrimento, busque o processo, vos restaurará, confirmará e concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ou seja, o Senhor vai te renovar as tuas forças, o Senhor ele vai te restaurar. Aonde precisa de restauração, o Senhor vai entrar com restauração, porque o Senhor faz isso, seja na área financeira, seja na família, ministério, seja saúde, o Senhor vai restaurar, porque Ele fez assim com Jó. Glória. Ele restaurou, Ele deu dupla honra em todas as áreas, e não foi só na saúde, mas foi financeira e familiar também. Jó viveu dupla honra em todas as áreas, e Deus faz isso até hoje comigo e com você, com aqueles que são humildes, aqueles que se humilham diante das poderosas mãos de Deus. E aqui o Senhor diz: e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Sabe qual é esse firme alicerce? Depois que você passa pelo processo, pastor, o processo foi dolorido. Meu Deus! Foi dolorido o processo, mas você passou, você foi aprovado pelo Deus vivo. Meu amado, não tem como falar porque essa, você ser aprovado pelo Deus vivo, Jesus, vale a pena qualquer processo, Jesus. E aí você foi aprovado, e você passou pelo processo, esse, chegou? Cheguei, consegui passar pelo processo. Agora você vai ser estabelecido sobre firmes alicerces. Sabe qual é o firme alicerce? Você agora está enraizado no Senhor Jesus. Você agora tem uma fé fervorosa, enraizada. Nada do que vier acontecer com você vai te fazer retroceder e voltar para o mundo, voltar atrás. Todo aquele que passa no processo, ele não volta atrás depois. Por isso que quem quer pegar atalho e não quer passar pelo processo, ele quer chegar correndo, ele até vai, mas não, ele não dura. Ele vai e pum, cai. Já alguém derruba rápido. A gente tem visto muito por aí isso. Até de liderança, quantos caindo. Até cresceu rápido. Daqui a pouco, rápido. Aceite o processo. Aceite o processo. O processo vai te levar para o altar. Amém, Senhor. A Ele, portanto, seja um pleno domínio para todo sempre. Amém. Amados, essa palavra, conforme eu disse, Deus colocou no meu coração aqui. E eu digo para você, tem dupla honra de Deus chegando para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus. Para pensar. Sábado, dia 4 de janeiro, 10h05 da noite, nós aqui, você acha que Deus não está vendo isso? Deus está vendo a sua força de vontade, a sua só está aqui sábado à noite, essa hora, quem tem sede de Deus. Quem não tem, não estaria aqui jamais. Só está aqui os remanescentes mesmo. Aleluia. É só remanescente que está aqui. Glória a Deus. Quem não é remanescente, meu irmão, essa hora prefere estar em qualquer outro lugar, menos na casa de Deus. Por isso que eu falo a você, a dupla honra vai vir sobre a tua vida, mas permaneça na humildade, na total dependência de Deus. Esforce para obedecer essa palavra, porque a sua obediência e a sua humildade é que vai trazer a dupla honra de Deus para a tua vida. Glória. Na hora dele vai chegar. Eu creio que está perto. Eu creio que está próximo. Em nome do Senhor Jesus, você crê? Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.